Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Etnias com mais descendentes no Brasil 2025 atualizado. Eu já fiz uma vez um vídeo neste género, mas agora vamos ver aqui a versão atualizada de 2025. É um vídeo do canal Mega Brasil. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E isto é um tema que me interessa bastante. Eu acho sempre muito interessante ver a diversidade cultural e a diversidade de etnias que existem no mundo afora. E vamos ver aqui então as do Brasil. Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, o link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá e bora lá então ver aqui as etnias com mais descendentes no Brasil, bora lá. O Brasil é uma nação de 203 milhões de habitantes, localizada na América do Sul, sendo conhecido mundialmente por sua diversidade étnica e cultural, sobretudo pelo alto grau de miscigenação de sua população e pelo sincretismo de culturas. O povo brasileiro é fruto da fusão entre milhões de... Sim, é verdade que existe muita diversidade de culturas no Brasil. Aliás, o Brasil é famoso por causa disso, né? O Brasil é muito famoso por causa da grande diversidade de culturas que lá existe, isso é verdade. De povos nativos e imigrantes vindos da Europa, África e Ásia. Veja a seguir os grupos étnicos e nacionalidades com mais descendentes no Brasil. Bora lá ver então. Em 10º lugar estão os poloneses. Segundo estimativas da Universidade de Varsóvia e do governo... Assim tanta gente da Polónia no Brasil? Eu não sabia. Tipo, quando é que as pessoas da Polónia imigraram para o Brasil? Aí está uma boa pergunta, eu não sabia disso. Deve ter havido uma onda de imigração, talvez, algures no século passado, ou talvez antes, não sei. No polonês, a população brasileira com origem polonesa é de 2 milhões de pessoas. 2 milhões? Ana Dvorak, doutora em Filosofia e Geografia pela Universidade da Califórnia, também cita 2 milhões de pessoas. Fontes brasileiras estimam haver 1.800.000 descendentes de poloneses no país. Os polaco-brasileiros são, portanto, algo como 1% da população do Brasil. 1% é muito, tendo em conta que o Brasil tem muita gente, 1% são 2 milhões, não é? Foi o que mostraram aqui, 2 milhões de pessoas polacas ou polonesas. Nós aqui em Portugal dizemos polacos para as pessoas que são da Polónia. Eu acho que no Brasil dizem poloneses, não é? Mas é a mesma coisa, ok? Alguns famosos brasileiros de origem polonesa são o supermodelo masculino Francisco Lachowski, nascido em Curitiba, no Paraná. Este nome aqui com certeza é da Polónia. Com certeza, todos os nomes que acabam em Owski são da Polónia. A atriz paulista... Aliás, nem todos, mas muitos. Daphne Bozaski, nascida em São Paulo e criada em Curitiba, no Paraná. E a apresentadora e cantora Angélica Ksivics, nascida no estado de São Paulo. Ok. Os poloneses e seus descendentes estão concentrados principalmente nos estados do Paraná e de São Paulo. A cidade de Curitiba possui a segunda maior população de origem polonesa do mundo fora da Polônia, atrás apenas de Chicago, nos Estados Unidos. Há grupos menores no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ok, muito Em interessante. nono lugar estão os japoneses. Este aqui eu já sabia, ok? Este aqui eu já sabia porque eu já vi muitos vídeos sobre o Brasil e é verdade que existem muitos japoneses no Brasil, e muitos descendentes de japoneses também. Aliás, eu acho que o Brasil até é o país com mais japoneses fora do Japão, não é? Eu acho que existe qualquer coisa assim. E eu sei que também existe o inverso. Também existem muitos brasileiros no Japão. Ou seja, estes dois países têm uma relação muito forte, não é? O Brasil possui a maior população de origem japonesa fora do Japão. Entre 1908 e 1973 o Brasil recebeu aproximadamente 200 mil imigrantes japoneses. 200 mil? 2 milhões de brasileiros são descendentes de japoneses, de acordo com a Embaixada do Japão no Brasil. Ok, então é mais ou menos o mesmo número de polacos, é mais ou menos o mesmo número de japoneses, certo? Os nipo-brasileiros, como são chamados os descendentes de japoneses no país, compõem, portanto, 1% da população brasileira. Alguns brasileiros famosos de origem japonesa são... E é interessante porque a Polónia e o Brasil, a Polónia e o Japão são países que não têm nada a ver um com o outro e ainda assim muitas pessoas desses países emigraram para o Brasil. Não sei por que razão, talvez por razões diferentes, não é? Mas a verdade é que o Brasil
é uma mistura de culturas enorme. Várias pessoas de vários países completamente diferentes vão lá parar, não é? Atriz e apresentadora Daniele Suzuki, nascida no Rio de Janeiro. Ok, esta aqui eu conheço. Eu conheço. A atriz Muito Ana famosa. Hikari Takenaka, nascida na cidade de São Paulo. E o atleta Arthur Nori Oyakawa, nascido em Campinas, interior de São Paulo. Os descendentes de japoneses se concentram tradicionalmente no estado de São Paulo, no Paraná e Mato Grosso do Sul. No estado do Pará, região norte do Brasil, a cidade de Tomé-Açu possui uma das maiores colônias japonesas. O último censo brasileiro apontou uma tendência ao crescimento da população japonesa e asiática no Distrito Federal e no estado do Mato Grosso. Em oitavo estão os sírios. Ora, este eu não estava nada à espera, ok? Sírios? A sério? Nunca pensei. Há assim tantas pessoas da Síria a ir para o Brasil? Desta aqui, eu fui apanhado de surpresa. Não sabia. A imigração árabe no Brasil teve início no final do século XIX, se acentuando na primeira metade do século XX. Os árabes que vieram ao Brasil tinham como origem as atuais regiões da Síria e do Líbano. O número de descendentes de sírios no Brasil apresenta grande divergência. Segundo dados de uma pesquisa étnico-racial de 1900... Mas acho que faz sentido, não é? Porque eu já tinha ouvido falar em algum lugar que existiam muitos brasileiros, alguns até famosos, que tinham descendência de sírios e libaneses, não é? 1999, feita pelo sociólogo e ex-presidente do IBGE, Simon Schwartzman, cerca de 1 milhão de brasileiros afirmaram ter ancestralidade árabe. O Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, afirma haver 4 milhões de brasileiros com origem síria. Os 4 sírios e seus milhões. descendentes compõem, portanto, 2% da população brasileira. Alguns famosos brasileiros de origem síria são o ator Bruno Ahmed, nascido no Rio de Janeiro. O também ator brasileiro Mohamed Harfouch, também natural do Rio de Janeiro. E a atriz Tânia Kalil, nascida em São Paulo. Os imigrantes sírios assentaram-se primeiramente nos grandes centros comerciais e urbanos do Brasil, em especial em São Paulo e Rio de Janeiro. Os sírios que chegavam ao Brasil eram predominantemente homens solteiros e trabalhavam com comércio. Alguns acabaram se dispersando e construindo seus comércios e formando família no interior do país, com um fluxo significativo se deslocando para a região Nordeste. Em sétimo, Muito interessante. libaneses. Olha, pois, é isso. Libaneses também, pelos vistos. Aliás, a Síria e o Líbano são países muito próximos. Neste caso, não é como a Polónia e o Japão, que não têm nada a ver, não é? Neste caso, o Líbano é muito próximo da Síria, pelo que eu sei. Entre o século XIX e XX, cerca de 130 mil árabes desembarcaram nos portos do Brasil, entre eles vários libaneses. Atualmente o Brasil conta com a maior população de origem libanesa do mundo, superando a população do próprio Líbano. O número... Isso é incrível, mano. Isso é mesmo incrível. Como assim? Existem mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. Mano, eu sei que o Líbano não é um país muito grande, mas também, epá, é impressionante. O número de pessoas com origem libanesa no Brasil apresenta divergências. De acordo com dados do sociólogo Simon Schwartzman, em 1999 havia 1 milhão de pessoas com origem árabe no país. Dados do Itamaraty da Embaixada do Líbano no Brasil apontam que há 7 milhões de brasileiros com origem libanesa. 7 milhões. Os libaneses e seus descendentes Pois é, eu acho que não há 7 milhões de pessoas no Líbano. compõem, portanto, 3,4% da população brasileira. É muita gente. Alguns famosos brasileiros de origem libanesa são o DJ Alok Achar, nascido em Goiânia, capital de Goiás. O piloto automobilista Luiz Felipe Nasser, nascido em Brasília. E a dançarina e atriz Sheila Chezed Mello, nascida no estado de São Paulo. A princípio, os libaneses se assentaram em centros urbanos no sudeste do país, em especial nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, trabalhando no comércio e indústria. Ao longo dos anos, outras comunidades libanesas surgiram no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Há também uma população considerável de libaneses nos estados do Pará, Ceará e Pernambuco. Os libaneses estão intrinsecamente ligados ao comércio,
indústria e política do país. Mano, eu estou curioso é para saber se aparecem portugueses. Eu espero que sim, porque, na verdade, Portugal foi o primeiro país de onde vieram imigrantes para o Brasil, não é? Portanto, eu suponho que os portugueses estejam muito alto nesta lista, mas vamos ver, vamos ver. Em sexto lugar estão os alemães. Ok, isto aqui eu também já sabia porque eu reagi uma vez a uma cidade que parecia muito a Alemanha. É verdade, o Brasil tem algumas regiões que parecem muito a Alemanha, tem muitas tradições alemãs. O Brasil possui a segunda maior população de origem alemã no mundo fora da Alemanha. O número de brasileiros descendentes de alemães varia de acordo com a fonte. De acordo com a estatal radiodifusora alemã Deutsche Welle, em 2004, o Brasil teria uma população de 5 milhões de alemães e descendentes. Dados de 1999 do sociólogo Simon Schwartzman apontam a população de origem alemã no Brasil sendo de 7 milhões de pessoas. 7 de acordo milhões. com a emissora estatal Al Jazeera, no censo de 2012 milhões de brasileiros disseram ter origem alemã. 12 milhões, isso é mais do que a população de Portugal, para vocês terem uma ideia. A população teuto-brasileira compõe, portanto, algo entre 2,4% a 6% da população do Brasil. Alguns famosos brasileiros de origem alemã são a supermodelo e atriz Gisele Bündchen, nascida no Rio Grande do Sul. Conheço. Há também modelo e atriz Cynthia Schneider-Deiker, natural do Rio Grande do Sul. E a atriz Carolina Dickmann, nascida no Rio de Janeiro. As primeiras colônias alemãs a prosperarem e terem sucesso foram as do sul do país. Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná concentram ainda hoje grandes colônias alemãs onde dialetos do alemão ainda são utilizados. Pois é, eu acho que o sul do Brasil é uma região onde muita gente da Europa emigrou para lá, não é? Eu já vi qualquer coisa sobre isso e faz sentido, não é? Porque eu acho que o sul tem um clima mais parecido com a Europa do que o resto do Brasil, não é? Pelo que eu sei, o sul do Brasil é mais frio do que o norte ou as restantes regiões do Brasil, então faz sentido. Utilizados como língua nativa dos habitantes. Houve também uma forte presença alemã no sudeste do país. Cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro como Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis possuem grandes comunidades de origem germânica. O estado de São Paulo recebeu um número considerável de imigrantes alemães que chegaram no estado como mão de obra para as lavouras de café ainda na segunda metade do século XIX. Na primeira metade do século XX, a imigração alemã no estado se dirigiu para a capital paulista e suas cercanias, com alemães atuando principalmente na indústria. O estado do Espírito Santo possui a mais importante colônia pomerana do país, com grande população etnicamente pomerana nos municípios de Santa Maria do Jetibá, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, entre outros. O estado de Minas Gerais recebeu um fluxo bem menor de imigrantes germânicos. No estado, a principal colônia alemã se deu no município de Juiz de Fora, onde os alemães chegaram a representar 20% da população no século XIX. Muito interessante. Os descendentes de alemães se espalharam pelo país ainda na década de 70 com a expansão da agropecuária e da agroindústria. Milhares de famílias de origem germânica se assentaram no centro-oeste do país, com grandes comunidades se formando no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. O estado de Goiás concentra uma população significativa de menonitas etnicamente alemães que vieram dos Estados Unidos e Canadá ao Brasil na década de 60, se assentando em comunidades rurais no sudoeste goiano, com destaque para a zona rural de Rio Verde, Jataí e Montevidéu. Houve também um importante assentamento de pomeranos no estado de Rondônia, que hoje possui a mais importante comunidade germânica do norte do Brasil. Ou seja, os alemães estão em todo lado, não é? E agora são os espanhóis. Certo, faz sentido. Os espanhóis, apesar de pouco citados na historiografia brasileira, foram o terceiro maior grupo de europeus a imigrar ao Brasil. Apenas entre o final do século XIX e primeira metade do século XX, cerca de 711 mil espanhóis escolheram o Brasil para recomeçar a vida. Houve também um número menor de espanhóis se assentando no Brasil durante o período colonial, com destaque para o período da União Ibérica. Faz muito sentido, na verdade, porque no tempo da União Ibérica
Portugal e Espanha eram o mesmo país. Ou seja, é normal que os espanhóis pudessem viajar livremente para o Brasil, não é? Ou seja, ou pelo menos de forma mais fácil do que quando eram países separados, não é? De acordo com Simon Schwartzman, para o ano de 1999 cerca de 10 milhões de pessoas afirmaram ter origens espanholas no Brasil. O jornal espanhol El 10 País milhões de afirmou em pessoas. 2014 haver no Brasil 15 milhões de descendentes de espanhóis. Algo entre 5% a 7,3% da população brasileira é de origem espanhola. Alguns famosos brasileiros de origem espanhola são a atriz e apresentadora Carolina Álvares Ferraz, nascida em Goiânia, Goiás. A cantora Ivete Sangalo, natural do estado da Bahia. A sério, isto eu não sabia. A Ivete Sangalo tem descendência da Espanha. Não sabia disso. Eu não sabia que ela era descendente de espanhóis, não fazia ideia. E a Ivete Sangalo é muito famosa, inclusive aqui em Portugal. E a modelo Ana Beatriz Barros, nascida em Minas Gerais. O Brasil foi o terceiro maior receptor de espanhóis no mundo, ficando atrás apenas da Argentina e Cuba. Esses imigrantes em geral se assentaram no estado de São Paulo, em especial no Oeste Paulista. Houve também um fluxo importante de espanhóis para o Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e Mato Grosso do Sul. Há também uma importante população de origem galega no estado da Bahia, com destaque para a capital Salvador. Em quarto lugar estão os italianos. Ok. Isto aqui eu também já sabia, tal como os alemães, eu sei que no sul do Brasil existem muitos italianos, não é? O Brasil possui a maior população oriunde do mundo. Isto significa que o país detém a maior comunidade italiana do mundo fora da Itália. Ok. O número de italianos que migraram para o Brasil É incrível, isto acontece várias vezes com vários países. Há vários países onde a população maior fora desse país é no Brasil. Incrível mesmo. entre o século XIX e XX chega a 1,5 milhão de pessoas, o segundo maior grupo de europeus a migrar para o país. O número de descendentes de italianos no Brasil é de 30 milhões de pessoas, de 30 acordo com a milhões. Embaixada da Itália no Brasil. Sendo assim, 15% da população brasileira possui origem 30 milhões é muita gente. italiana. Alguns brasileiros famosos de origem italiana são o ator Rafael Witt, nascido no Rio de Janeiro. A supermodelo Isabelle Bergossi Fontana, nascida em Curitiba, no Paraná. E a cantora e influencer Luísa Sonza, nascida no Rio Grande do Sul. Pois, esta aqui eu também conheço, né? Muito famosa. Os italianos se estabeleceram principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. O estado de São Paulo foi o maior receptor de italianos no país, cerca de 1 milhão de pessoas vindas da Itália se estabeleceram em São Paulo. O Rio Grande do Sul recebeu o segundo maior fluxo de italianos, sendo seguido por Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná. No estado do Espírito Santo, cerca de 60% da população possui algum antepassado italiano. Em algumas colônias do sul do país, em especial no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ainda há pessoas que utilizam o talian, dialeto italiano, como primeira língua. O estado de Minas Gerais recebeu a terceira maior quantidade de imigrantes italianos, a maioria vinda do norte da Itália se assentando no sul de Minas trabalhando nas lavouras de café. No estado do Rio de Janeiro, os imigrantes se estabeleceram sobretudo em cidades, e se diferenciavam do restante do país por serem em sua maioria do sul da Itália. Houve também um fluxo menor de italianos para o interior do país, se assentando nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Já na década de 70, com a expansão das fronteiras agrícolas, milhares de famílias sulistas de origem italiana se estabeleceram no centro-oeste do Brasil, sobretudo nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em terceiro estão os povos indígenas. Ok, faz muito sentido, na verdade. Segundo Aliás, eu até pensei que tivessem tipo em segundo ou em primeiro, mas não é, faz muito sentido porque os povos indígenas eram os povos nativos do Brasil antes da colonização, ou seja, faz todo o sentido que sejam uma percentagem enorme da população. estimativas de pesquisadores da Universidade de São Paulo,
Antes da chegada dos portugueses no atual território brasileiro viviam cerca de 3 milhões de pessoas de diversas nações e etnias, que se distribuíam ao largo da costa e também no interior do país. Entretanto, com o avanço da ocupação e colonização do país pelos portugueses, a população indígena foi assimilada por meio da miscigenação com os colonos. Devido ao alto grau de miscigenação, hoje milhões de brasileiros possuem DNA dos mais diversos povos que habitavam a região. De acordo com a edição do ano de 2007 do anuário americano Sea World Factbook, cerca de 22,9% da população brasileira pode ser classificada como cabocla ou mestiça de europeus com povos indígenas. O Censo Brasileiro de 2020 revelou que 0,6% da população brasileira se declara indígena de alguma etnia. Desta forma, algo como 23,5% da população brasileira possui alguma ancestralidade indígena, mesmo que parcial ou miscigenados com europeus ou africanos. Em um universo de 203 milhões de habitantes, isso significa que ao menos 47,7 milhões de brasileiros possuem algum antepassado indígena. Alguns brasileiros famosos com ancestralidade indígena são a atriz Dira Paz, nascida no estado do Pará, região norte do país. O ator Cauã Raymond, nascido no Rio de Janeiro. E o modelo masculino Marlon Teixeira, nascido no estado de Santa Catarina. Os brasileiros com ancestralidade indígena estão por todo o país, entretanto a maior concentração de indígenas... É normal, não é? Porque existiam indígenas em todo o país, não é? Indígenas ou mestiços de indígenas com outros povos podem ser encontrados nas regiões norte e centro-oeste. Há populações caboclas e mestiças também nas regiões de cultura caipira, em especial no interior de São Paulo, Minas Gerais e norte do Paraná. Na região Nordeste, a maior concentração de mestiços com origem indígena se encontra nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Maranhão. Em segundo lugar estão os afro-brasileiros. Ok, faz todo o sentido também. De acordo com o Banco de Dados do Comércio Transatlântico de Escravos, da Universidade Norte-Americana de Rice, no Texas, o Brasil recebeu ao longo de sua história 4,8 milhões de homens, mulheres e crianças que partiram de diversas regiões da África subsaariana com direção ao atual território do Brasil. Pois é, infelizmente essas pessoas não foram para lá de maneira voluntária, não é? Foram para lá forçados. E é muito triste, na verdade. E, mano, é um dos grandes erros terríveis da história de Portugal, na verdade. Mas, enfim, é o que é, não é? O país possui atualmente a maior população de origem africana no mundo fora da África. De acordo com a edição de 2007 do Sea World Factbook, 20,1% da população brasileira é fruto da miscigenação entre africanos e europeus. Mas eu não fazia ideia que o Brasil era o maior país com africanos fora da África. Não fazia ideia disso. Porque existem vários países pelo mundo todo, inclusive até Portugal mesmo, que têm grandes populações de afrodescendentes. Mas não sabia que o Brasil era o que liderava. Mas faz sentido, porque o Brasil é um país muito grande e durante muitos anos muitos escravos foram trazidos para lá, não é? Faz todo o sentido. Aliás, eu não me orgulho nada dessa parte da história de Portugal, obviamente, não é? De acordo com o Censo Brasileiro de 2020, 10,2% da população do país se autodeclara preta. Desta forma, aproximadamente 30,3% da população brasileira possui alguma ancestralidade africana entre autodeclarados pretos e mestiços, compondo estes a população afro-brasileira. Em números totais, 61,5 milhões de brasileiros são afrodescendentes. Alguns famosos afro-brasileiros são o jogador Neymar, nascido no estado de São Paulo. O também jogador Vinícius Júnior, nascido no estado do Rio de Janeiro. E a atriz Thaís Araújo, nascida na cidade do Rio de Janeiro. Mano, é verdade, agora que eu estou a pensar, tipo, na seleção brasileira, a maior parte dos jogadores têm descendência africana, não é? Pelo menos parece muito. E é muito interessante isso, porque é muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade, não é? A população afro-brasileira se concentra sobretudo em áreas litorâneas e em estados que receberam grande fluxo de africanos escravizados, com destaque para a região nordeste do país e o estado do Rio de Janeiro.
Há também grandes populações afro-brasileiras no estado de Minas Gerais e São Paulo. Em primeiro lugar estão os portugueses. Era o que eu esperava. Era o que eu esperava. Os portugueses em primeiro lugar, obviamente, porque basicamente imigraram muitos portugueses para o Brasil, mas tipo, muitos mesmo. Os portugueses foram os fundadores e colonizadores do Brasil. Inclusive, muitas pessoas da minha família, de há várias gerações atrás, foram para o Brasil. É verdade, há muita gente da minha família que há vários anos atrás, tipo há 100 anos ou 200 anos, foram para o Brasil e nunca mais voltaram, ficaram por lá. Portanto, é possível que eu tenha vários familiares hoje em dia que são brasileiros e vivem no Brasil. Pois é. O povo e grupo étnico do sul da Europa foi por muito o maior grupo de europeus a imigrarem ao Brasil. Durante o período colonial, o país recebeu aproximadamente 700 mil portugueses, em sua maioria vindos do norte de Portugal e dos Açores. A partir do século XIX... Pois é, eu vivo no norte de Portugal e é verdade. Aqui na minha região, muita gente, há vários anos atrás, imigrou para o Brasil. Mais ou menos no século XIX e no século XX, imigraram muito para lá. E antes disso, obviamente, já vários portugueses iam para o Brasil porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Mas mesmo depois da independência do Brasil, muitos portugueses continuaram a emigrar para lá. É verdade. Já como nação independente, o Brasil passou a receber um fluxo gigante de portugueses, com esse fluxo praticamente se encerrando na década de 60 do século XX, totalizando 1,5 milhão de portugueses entre o século XIX e XX. Os portugueses são o maior componente racial brasileiro, unindo todos os outros elementos, de acordo com dados da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Minas Gerais. O DNA europeu ibérico, sobretudo o português, se apresenta como o maior componente genético da população de todas as 5 regiões brasileiras, até mesmo naquelas com imigração de outros povos europeus e asiáticos. De acordo com o levantamento de 2009 do jornal português Diário de Notícias, há no Brasil 40 milhões de brasileiros descendentes de portugueses até a 3ª geração. Outra fonte francesa aponta 80 milhões de pessoas com alguma origem portuguesa no país, sendo 55 milhões de pessoas com ascendência portuguesa colonial. Pois é, então podemos dizer que praticamente todos os brasileiros têm algum DNA português, não é? Quase todos. Claro que vai haver sempre alguns que não, mas a maior parte têm. Muito interessante. Alguns antropólogos e demógrafos brasileiros levantam a possibilidade de que até 80% da população tenha ao menos um antepassado português, sendo colono ou imigrante pós-independência. Desta forma... Exato, mesmo pós-independência, mesmo depois da independência, muitos portugueses continuaram a emigrar para o Brasil. Cerca de 160 milhões de pessoas teriam ao menos um antepassado português no Brasil. Os brasileiros de origem portuguesa representam, portanto, algo entre 40% e 80% da população. Alguns famosos brasileiros descendentes de portugueses são a supermodelo Adriana Lima, nascida em Salvador, no estado da Bahia. O ator Daniel Silva Rangel, nascido no interior do estado do Rio de Janeiro. E a cantora Paula Fernandes, nascida no estado de Minas Gerais. O português foi muito provavelmente o único elemento de todos os povos a conseguir penetrar todas as regiões do país, mesmo aquelas mais distantes e isoladas. Ao longo de 5 séculos, colonos imigrantes portugueses e seus descendentes se espalharam por todos os rincões do Brasil. Faz todo o sentido, não é? Porque durante vários anos o Brasil foi parte de Portugal e depois da independência vários portugueses continuaram a ir para lá. Então faz todo o sentido. Mas hoje em dia parece que está a acontecer uma situação inversa, que é vários brasileiros estão a emigrar para Portugal. E por mim tudo bem, sinceramente. Eu acho que não há problema nenhum. E eu acho que a imigração só enriquece os países. Na verdade, os países ficam mais ricos culturalmente com a imigração. A mistura de culturas cria culturas novas e isso é muito bonito. Contribuindo assim para a dispersão dos genes, da cultura e da língua do povo português, dando também unidade à identidade do povo brasileiro. Pois é, gigante pela própria natureza. É isso, mano. Muito interessante este vídeo.
Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição, deixem lá um apoio, isso é muito importante. E digam aí pessoal, vocês sabiam disto? Eu sabia de alguns, obviamente eu sabia que os portugueses são de longe o maior grupo étnico do Brasil, não é? Porque faz sentido, basicamente o Brasil durante vários anos pertenceu a Portugal e mesmo depois da independência vários portugueses continuaram a ir para lá, então faz todo o sentido. Os afrodescendentes também faz todo o sentido, não é? Porque durante vários anos vários africanos foram levados para o Brasil, mas havia aqui alguns que eu não sabia, por exemplo, eu não sabia dos sírios e dos libaneses e dos polacos, isso aí eu não sabia, mas agora já sei. Muito interessante, mano. Digam aí o que é que vocês acharam do vídeo, comentem aí em baixo, não se esqueçam de deixar o like, isso é muito importante, não vou embora do vídeo sem deixar o like, e se ainda não se inscreveram aqui no canal, inscrevam-se clicando no botão vermelho, e também, no mesmo caminho, cliquem também no sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo novo. É isso, muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui, eu sou o Blue, e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.